Raquel quer falar primeiro. Cadê a Raquel? Não, pode começar. Pode falar. Então, meninas, até pedir perdão para vocês, assim, que eu não sou uma estudiosa religiosa e, assim, tudo que eu pesquisei, que não chega nem aos pés da Maria Emília, né? Até peço perdão por isso, mas eu vi o quanto eu não sou religiosa e o quanto eu nem sei se eu conseguiria ser religiosa, né? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você vê que, tipo assim, eu já tô condenada, né? Tipo assim, já vou queimar no mármore mesmo, então acho que não, né? Tipo, não tem nada que eu possa fazer agora por mim, né? Se você for levar tudo ao pé da letra, né? Porque tudo é interpretativo. E o que eu vi é que, assim, quando você lê uma passagem da Bíblia, você entende de um jeito. Quando você vê um vídeo de um pastor explicando aquilo, ele já explica de outro, ou de um padre. Então, cada pessoa tem uma interpretação, acredito que de acordo com o que mais lhe convém, e é meio interpretativo. Até sugeri para fazer um estudo com meu marido sobre Bíblia, sobre o Evangelho, porque hoje, vendo no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que eu tenho aqui há anos, e não li todo. E eu vi que para eles também o sexo ele é para procriação, né? Que o natural é o sexo para procriar. O sexo por prazer ele é visto como você está priorizando o bem material, a alma. E isso não é o correto. E eu pensava que por ser espiritismo, não sei o que, é mais aberto, talvez não seja assim. Mas não é assim, né? Então, os dogmas das religiões são meio próximos, né? Acho que as cristãs realmente são mais conservadoras, né? E eu separei até um pedacinho aqui de uma leitura de Coríntios 7 para vocês. Que detalhe, eu não tenho Bíblia em casa, eu tive que pesquisar no Google, né? Bíblia online, né? A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que, ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Assim, é só um pedaço. Então, só assim, entre outras coisas, né? Se você evitar filho, é pecado. Se você se separar e casar de novo, é pecado. Se você, no caso que eu moro junto, nem casada sou, então já vivo um pecado mesmo contínuo, né? E detalhe, já sou separada também, né? Então é um pecado duplo, separada, amancebada, então tipo assim é um conjunto de pecados. Então, se você se poda e quanto mais você estuda, chega um momento que você não vai querer fazer mais nem sexo, porque você se sente até tipo assim, nossa, mas tudo é tão errado, tudo e é uma criação que a gente já teve, né? Eu fiz catolicismo, em alguns momentos minha mãe chegou até a ter umas pessoas que ensinavam outras religiões que iam pregar em casa. E cada vez que eu sabia, eu falava, gente, não, pelo amor de Deus, eu não quero saber mais de nada, eu prefiro continuar pecando sem saber. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente se poda das coisas, porque tudo se torna um pecado. Né? Quando na minha mentalidade... Isso está até na Bíblia, viu? Sabia? Que isso está até na Bíblia, que a ignorância é perdoada. Porque pois o eu prefiro ignorante ela. que peca, ele não sabe. Sim, não, tem mesmo. No Evangelho também tem, Dani. No Evangelho também tem. Então, é bem, assim, conta muito. Eu, por exemplo, e até você desconstruir aquilo, tudo que você tinha na sua mente, e sentir prazer, ao invés de sentir dó de si próprio, demora, né? Então, por isso que, assim, eu acho que é uma lavagem cerebral que é feita na cabeça, principalmente daquelas pessoas que são obrigadas a ir, ou que os pais são muito religiosos, porque a sociedade em si já coloca isso para a gente. Eu mesmo não tendo pais muito religiosos, já tenho isso intrínseco dentro de mim. Imagina quem é, né? Então, eu acho que acaba criando muito sofrimento desnecessário, né? Fora que, assim,
Agora, eu vejo que a população, todos nós, estamos evoluindo em todos os quesitos, seja na igualdade entre homens e mulheres, seja no preconceito racial, em tudo. Há uma evolução. Eu digo por nós, pelos pais, por mim, pelo que eu ensino para o meu filho, que é diferente do que os meus pais me ensinaram e do que eles aprenderam, e assim, né, vai surgindo. Então, hoje, que nem a gente tem para a gente normal, a vida privada de cada um é privada. Se a pessoa é homossexual, se a pessoa resolve, não quero casar, eu quero relacionamento aberto, tudo é normal. Ela não está infringindo nenhuma lei, ela não faz mal a ninguém. Ela tem a vida dela particular. Só que isso na religião não é aceito e é pecado. E o que eu acho que é perigoso é o quê? O texto que a Maria Emília mandou para a gente, muito interessante, eu gostei da leitura, falando sobre a entrada da a entrada da religião na política, e o quanto isso pode ser perigoso para a gente. Nesses avanços que a gente teve, de olhar o próximo com mais empatia, sem querer moldar ele a um método único correto de ser. Não existe um método único correto de ser. Existe o respeito, né? Igual assim, eu não sou evangélica, mas vendo vídeos evangélicos e a forma com que eles tratam o sexo, o casamento, independente de eu não concordar e de não ser o que eu penso, eu acho que pode dar muito certo para eles, que pensam assim. E acho que tem que respeitar. Se eles pensam e agem dessa forma, bacana, vai funcionar para eles. Mas eles também têm que respeitar a nossa vida, né? A vida de todos os outros que pensam diferente e que se querem ir no motel, tudo bem. O motel não é legal, não é um lugar sujo, porque para os crentes, todos os vídeos que eu assisti, inclusive de pastores, ir no motel é impróprio, né? Não pode, é um lugar sujo, porque lá vão homossexuais. Então, tipo, é umas coisas assim bem difíceis de engolir. Eu mesma desconhecia tudo isso, não sabia, né? Masturbação é pecado, assim, sem contar o sexo, né? Tipo, sexo em outros lugares do corpo também não, entendeu? Então assim, só que eu respeito eles, então acho que é isso que a gente tem que buscar, o respeito mútuo. E o texto que a Maria Emília mandou para a gente lá falando da política é do avanço que tem vindo ano após ano, né? Década após década, mais e mais deputados, entre outros políticos religiosos, que cada vez eles têm mais ovelhas e mais votos, né? O rebanho aumenta, mais votos eles vão tendo, mais vão crescendo lá dentro e vão querendo colocar leis que são de acordo com o que eles pensam. Entendeu? Só que isso pode ser um retrocesso. A mesma coisa quando a gente fala do aborto, né? Assim, o aborto, acho que independente do que a gente tenha como correto para a gente, porque o aborto se tornando lei, ele só vai estar, assim, isso é o meu ponto de ver e pelo que eu vi, ele só se torna uma forma legalizada de evitar mortes de meninas, principalmente das mais pobres, que não têm também para docente fazer. Porque sempre existiu e sempre vai ter. Então, assim, e não isso é uma decisão muito pessoal da pessoa, não é porque a pessoa, ela é jovem, ficou grávida, vou evitar porque está legalizado. Não é, gente. Isso é uma questão da pessoa, é uma escolha moral, é uma escolha de amor, é uma decisão da pessoa. Só que ela tem que ter a opção de se ela não quiser ou não puder ter por algum motivo, que ela não precise correr o risco de morrer também por isso. Então, acho que é uma forma de respeito, né? Eu pesquisei, acho que são 67 países que já está legalizado o aborto, inclusive na Argentina, acho que foi ano passado, né, que conseguiram a legalização. Esse ano. Foi esse ano? 2020. Foi 2020. Não, então, esse ano, janeiro de 2020. Não, foi esse ano. Final de 2020. Acho que foi o final de 2020, né? Assim, eu estava vendo as regras,
Gente, eu não vou dizer assim pra gente, assim, que nem eu particularmente não teria coragem, mas não teria coragem desde que fosse uma coisa consensual. Tipo, é um descuido, foi um descuido meu com o marido, ou com o namorado, com quem quer, tipo, uma coisa assim. Agora, lógico, a lei brasileira já permite, em caso de estupro, em caso de se a mãe correr risco de vida, ou de na formação do feto, eu esqueci o nome da doença, que a criança nasce sem o cérebro. Uma coisa Anencefalo? assim. Isso. Anencefalo. Então, nesses três já é permitido. Na Argentina, agora que foi liberado, ele já é liberado assim, se até 13 anos pode fazer o aborto acompanhado do pai ou da mãe de um responsável. Dos 13 aos 16 é autorizado desde que tenha uma autorização por escrito do responsável. E dos 16 em diante, basta ir no hospital. Isso até acho que eu fiz a conta, acho que dava 3 meses e meio, 14 semanas, no máximo, para fazer. Né? Então, assim, é chocante quando você imagina quanto mais evangelizar a política, muito mais distante vai se tornar isso, entendeu? E muito mais mulheres vão morrer e vai haver um retrocesso no sentido de aceitação das diferenças, né? E até da mentalidade da mulher de poder sentir prazer e ter prazer. Eu vi um vídeo de uma mulher evangélica falando e ela falou assim, gente, que masturbação, as mulheres falavam com ela para conseguir se livrar desse mal, porque elas sentiam muito prazer e estavam viciadas. Eu falei, gente, que maravilha, que delícia, nossa, que bom que ela descobriu que é tão gostoso e tal. Mas não, ela tipo estava tentando meio que exorcizar esse mal no corpo dessas meninas para que elas não fizessem isso. Né? Mas eu acho que não é só evangélica, não, viu? Tem uma liga fervorosa de católicas. Eu teve em várias religiões, né? Se você for ver os judeus ortodoxos, não, judeu ortodoxo é outro mundo, né? É verdade. É outro mundo. Descobriram debaixo de alguns conventos muitas ossadas de bebê. De bebês, e então, de artefatos para aborto. Foi condenado, na verdade, ele sempre ocorreu. Ele ocorreu em todas seja dentro das religiões, de maneira obscura, como essa que a gente vem agora, mais recentemente, descobrindo, e crianças que eram, enfim, frutos de casamento, de relações sexuais de mulheres com outros parceiros, era escondida essa gestação e a criança era deixada para ser criada por um convento. Isso aconteceu muito. Então, assim, no que tange ao aborto e religião, é complexo. Nessa questão do aborto, a gente fez uma audiência pública lá no Tribunal de Justiça para discutir os crimes contra a vida, para chamar a sociedade, né, para discutir o que deveria constar do Código Penal. E aí, os crimes contra a vida estão lá, homicídio, infanticídio e o aborto, né, estava ali também. É impressionante, estou falando de dados de 2012. Eu lembro que o pessoal da área da saúde, todo mundo que é da saúde, que defende o aborto, entende o aborto como uma questão de saúde, porque as mulheres morrem, porque os abortos acontecem, elas morrem. E muitas das mulheres que morrem são mães de família, são mulheres muito pobres, que têm lá 5 filhos, não tem mais condição de criar mais um. É altíssimo. É altíssimo. Então, os dados de estatísticos são muito grandes. E aí, nessa mesma audiência, eu lembro que tinha umas entidades, eu esqueci o nome, eram de católicas. Mesmo vendo as estatísticas, mesmo ouvindo os depoimentos, elas eram assim muito fervorosas, chegaram a levar um bonequinho, eu lembro isso, eu fiquei tão impressionada com isso, elas levaram um bonequinho de um feto com 3 meses, para falar que aquilo era assassinato, entendeu? Tapa as orelhas,
para qualquer dado de saúde, de famílias que são desintegradas, né? O que As a crianças... Elaine falou é uma E no coisa livro. muito, muito séria, na minha opinião. Cada vez mais o Estado que é laico já se demonstrou que não é. Não é. Cada vez mais tem aumentado essa frente parlamentar, seja evangélica ou dos católicos, do que seja, legislando sobre questões Que não que são deveriam, né? que são acima da religião, né? Que não tem... Mas aí é que tá, é que eles conseguem votos. Aí a gente volta para a questão do voto. Porque eles formam bancadas. Esse que é o ponto. né? E daí eles vão mudando a lei porque eles têm bancada e força para isso. A Rachel vai falar. Meninas, vamos deixar a Eliane e a terminar. terminarem. Então, meninas, eu só vou complementar, né? Que assim, eles falam tanto, não pode abortar, mas quem se importa com as crianças que já estão vivas e estão abandonadas e não tem o mínimo? Então, a hipocrisia é uma coisa, é feia, eu tenho vergonha alheia, porque se importa tanto com uma criança que não veio ao mundo ainda e nem sabe que vida essa criança poderia ter, e não se importa com as que estão vivas. E não se importa com a mãe que morreu. Sim, também. Mesmo a gente pode falar sobre o estupro, né? Gente, estupro é uma coisa que, assim, é vasto, né? É vasto de se comentar. Tanto a hipocrisia, que nem teve aquele caso daquela menininha, acho que de 10 anos, que foi estuprada pelo tio, que você vê absurdos de que, tipo assim, pessoas protestando, pessoas né? maldosas, até falando assim, mas que ela era a semente do mal, tentando culpar a menina e querendo evitar que ela abortasse. E, tipo, quantas outras crianças precisam de amparo? Estão vivas e não tem, né? Não tem essa mobilização toda, não tem isso, né? Então, assim, é lamentável. E realmente a política, ela para mim está tendo um retrocesso dessa forma que eles falam que são tão conservadores. Para mim é tipo assim lamentável e triste. E agora eu vou passar para a Raquel falar. Agradeço as meninas.